Nosso tema é florescendo onde estou plantado. Talvez você não esteja satisfeito com o lugar que você está. Talvez seu casamento não está legal. Talvez no trabalho, na empresa não está legal. E você se sentindo frustrado, decepcionado. Mas a boa notícia é: Deus quer fazê-lo florescer. Florescer é o passo anterior ao fruto. Quando vem as flores, sabemos que virão os frutos. Então, e o salmista diz: o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo certo dá o seu fruto. Eu quero te dizer, conforme a palavra de Deus, que Deus tem tempo certo para fazer frutificar, e Deus vai frutificar. Vai frutificar quem? Quem está plantado. Em outras palavras, a gente precisa criar limo. Porque quem não persevera, quem para no meio do caminho, quem desiste diante dos obstáculos, diante das dificuldades, não rompe, não frutifica. Uma árvore que é arrancada de um lado para o outro, sempre ela vai morrer, ela não vai frutificar. E eu quero te dizer que Deus está mais interessado em me transformar do que em transformar as circunstâncias que me cercam. Deus está mais interessado em transformar você do que transformar as circunstâncias, as coisas que estão ao seu redor. Quando você fizer o que pode fazer, Deus aparecerá e fará o que você não pode fazer. Você só não pode desanimar. Você não pode deixar de crer. Você não pode perder esperança. Aleluia! Isso quer dizer que você pode florescer no deserto, mas você só vai ser feliz se você entender por que você está nesse mundo. Entenda de uma vez por todas: nós fomos colocados nessa terra por Deus para um propósito: glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Confissão de Fé de Westminster tem essa definição. Então tem um propósito. Deus tem um plano, e o plano dele é que você dê muitos frutos. Como Jesus diz: quem está ligado em mim, que sou a videira, vai dar muitos frutos. E diz que ele poda a árvore para que ela produza mais frutos ainda. Ouvimos irmãos testemunhando que foram ao encontro e estavam frios. É a árvore que estava precisando ser podada, precisando ser confrontado, para que possa voltar a florescer e dar frutos. No Salmo 92, do 12 ao 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Dê um glória a Deus. Crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Então não é aquele: hoje eu não vou, não estou afim, não sei o que, e que arruma desculpa. Não, está falando dos que estão plantados, estabelecidos, firmes, perseverantes, ainda que não tenha motivo para estar, para vir, ainda que tenha lutas, mas ele diz: o meu Deus vai suprir as minhas necessidades, o meu Deus vai me fortalecer. Eu irei sim à casa dele, eu me levantarei hoje sim com alegria na presença dele, eu irei para o trabalho como uma missão. O seu trabalho é seu campo missionário. A sua atividade profissional é o seu ministério. O diabo usou a Igreja Católica Romana para estabelecer uma diferença entre leigos
E aqueles que deveriam estar no altar, mostrando e ensinando que esses eram os que deveriam fazer, e os outros ficariam apenas sentados, recebendo. Mas não é esse o princípio bíblico? E a igreja do Senhor, ao longo da sua reforma, que continua sempre se reformando, tem procurado ensinar, estabelecer no coração do povo que todos devem frutificar. Nós não temos um profissional, alguém pago para fazer por nós. Nós vamos prestar contas, todos nós, diante de Deus, dos frutos que Ele espera que a gente produza. E diz ainda: aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos. Deus não tem aposentadoria para crente. Você pode aposentar do seu trabalho, e aí é a hora de dizer: agora eu estou 100% do meu tempo de forma voluntária para servir a Deus, para abençoar as vidas, porque eu tenho motivos para fazer isso, porque o meu Deus me salvou, o meu Deus me perdoou, o meu Deus me restaurou, o meu Deus mudou a minha sorte, o meu Deus me tirou do fogo eterno do diabo e me trouxe para a luz de Cristo Jesus. Então eu tenho motivo para servi-lo. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, cheio de vida, para anunciar que o Senhor é reto. Dê um glória a Deus. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. A palavra para você é: sossegue, Deus está agindo. Você está florescendo no secreto com Deus? É nesse lugar escondido que Ele nos molda, nos sara e nos prepara para frutificar. Deus surpreendeu Abraão com um cordeiro no lugar de Isaac. Surpreendeu Esther fazendo dela uma rainha. Surpreendeu Pedro abrindo as portas de uma prisão através de um anjo. Não subestime o silêncio de Deus. Deus não para, Deus age, Deus é poderoso, Ele acompanha todas as coisas. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Ele está em silêncio? Está demorando de responder? Não, Ele não está demorando de responder. Ele está moldando o vaso, Ele está preparando o vaso. Ele trabalha no turno da noite, aleluia. Ele não para, Ele está preparando o cenário para te surpreender. Então renove a esperança, volte a apresentar as suas orações, volte a proclamar as promessas, volte a louvar, volte a engrandecê-lo, volte a bendizê-lo, volte a exaltá-lo. A última palavra ainda é de Deus. Aleluia. Deus cuidou de José na prisão, sustentou Elias no deserto, livrou Daniel da cova e consolou Maria aos pés da cruz. Ele não para de agir. Pare de temer o processo. Olha para quem está do seu lado e diga: pare de temer o processo e comece a confiar no propósito. O mesmo Deus que cuidou destes está cuidando da sua vida. Fique firme, Ele sabe o que está fazendo. Adão recebeu Eva das mãos de Deus. Isaac encontrou Rebeca pela direção divina. Boaz foi resposta de Deus na vida de Ruth. José escolheu amar Maria apesar das dúvidas. Quando o anjo vem e anuncia que ela está grávida, ainda assim ele escolheu amar. Nem todo relacionamento é bênção. Ouça o que eu estou te dizendo. Alguns se empurram para a cova, outros se levam para o trono. Por exemplo, Sansão amou Dalila, mas foi destruído pela paixão. Davi desejou Batseba e pagou caro por um momento. Boaz respeitou Ruth e Deus a honrou. José fugiu da mulher de Potifar e foi
exaltado. Louvado seja Deus. Então, enquanto você espera a resposta, sirva. Sirva. O laço do inimigo é nos paralisar. É a gente dizer assim: não, eu não estou bem, eu estou cansado, eu estou esgotado espiritualmente, até agora o que eu estou esperando não vem, eu estou triste e tal. Enquanto você espera, sirva como um ato profético. Quer ver o filho liberto das drogas? Ore por outros filhos de outras mães que têm lutas com drogas, com bebidas e outros males. Olha que coisa linda. Isso aqui eu copiei, tá? Rebeca serviu no poço e foi encontrada. Ela estava servindo. Esther jejuou e foi exaltada. Não foram atrás de amor, viveram o propósito, e o amor os encontrou no caminho da obediência. Você não precisa correr atrás de promessas quando anda no ritmo do céu. Pegou? Para as meninas que esperam aí o príncipe. Quando Deus une, o amor não é confuso, é firme, leve e cheio de propósito. Espere por isso e Ele vai te honrar. Jacó trabalhou quantos anos por Raquel? 14 anos. Porque o amor de verdade não desiste fácil. Dê um glória a Deus. Salomão escreveu cantares, sabe por quê? Porque o amor também se expressa. Aleluia! Isaac orou por Rebeca antes de encontrá-lo, porque o amor de verdade nasce primeiramente no altar. Aleluia! Então a palavra de ordem é: insista, se expresse, ore e deixe Deus cuidar. Diga comigo: Deus é o Deus dos recomeços. Então, quando você acha que perdeu tudo, Deus te mostra que ainda tem planos. Pense nas suas guerras, pense nas suas lutas e diga: Deus está trabalhando, mesmo quando eu não entendo. Deus não termina onde a dor começa, Ele recomeça. Filipenses capítulo 4, versículo 22 diz assim: todos os santos, quando a Bíblia fala santos, ela está falando dos crentes, irmãos na fé. Todos os irmãos na fé mandam saudações, especialmente os da casa de César. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele termina a carta, ele faz essa saudação: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe onde Paulo estava? Preso em Roma, no corredor da morte, esperando o seu dia de morte, e ele estava algemado entre soldados. 4 soldados. Tal era o medo que eles tinham, como eles o viam, de um preso de alta periculosidade. Só que toda vez que vinha 4 soldados que eram algemados a ele, ficavam presos ali com ele, ele dizia: obrigado, Senhor, eu tenho 4 homens para ganhar para ti. E ao invés de lamentar, de dizer: Deus, eu estou preso injustamente, Deus, eu estou aqui por amor ao Senhor, o Senhor não me responde, o Senhor não me ouve, e eu estou passando por isso. Não, ele disse: Senhor, muito obrigado, tem 4. Aí ele ganhava os 4 soldados para Jesus. Daqui a pouco mudava o turno, vinham mais 4, e ele ganhava os 4 para Jesus. Mudava o turno novamente, e ele ganhava mais 4 para Jesus. Irmãos, quando fala assim, os santos da casa de César, César é o imperador romano. Irmãos, toda cúpula de poder é lugar podre, é lugar nojento.
das coisas mais terríveis e absurdas, de corrupção e de todo tipo de mal, de maldades, de prostituição, de coisas mais sujas possíveis. É nesse ambiente que Paulo está, na casa de César, do imperador César, e ele está levando a luz do evangelho de Deus. Eu fui plantado pelo Senhor aqui, Deus tem um propósito, então eu vou glorificar a Deus aqui, e aí ele vai alcançando as vidas. Você precisa entender isso. O menor problema que passa já desespera, bate cabeça, desiste. Quantos de vocês foram plantados pelo Senhor nos mais diversos ambientes e você não está frutificando? Você dará conta das vidas que se relacionam contigo, que estão perto de você, colega de trabalho, tantos ambientes profissionais. E o que Paulo faz? Ele ministra a palavra de Deus, ao ponto de escrever a carta aos crentes de Filipos, dizendo: os santos da casa de César manda abraço para vocês. Aleluia! Isso é, eu estou plantando, eu estou dando fruto onde eu fui plantado por Deus. Ele havia feito 3 grandes viagens missionárias. Tinha ido da região da Galácia, tinha estado na Macedônia, Acaia, Ásia Menor, mas o desejo ardente do apóstolo Paulo era visitar Roma, capital do Império Romano. O pensamento de Paulo era que, partindo da cidade de Roma, ele poderia chegar à Espanha, levando para as pessoas lá a mensagem do Evangelho. Esse era seu projeto. Entretanto, circunstâncias desfavoráveis aconteceram, e ele acabou preso em Jerusalém. Ficou 2 anos preso lá e depois escoltado num navio para Roma. Há um naufrágio. 276 homens num navio. E ele ora diante daquela tempestade. Eles começam, os marinheiros, jogar a carga do navio no mar para tentar salvar as vidas. E Paulo vira para eles assim: já são algumas noites que nós não comemos, é preciso que todos se alimentem, porque a noite será muito difícil e o navio vai perecer. Mas saibam que o anjo do Senhor apareceu a mim essa noite e disse que por amor a mim entregou todos vocês, ninguém vai morrer. 276 homens. Aonde ele está, a presença de Deus está, a graça está, a proteção está. Aleluia! Glorifica Jesus. Ao naufrágio, pode aplaudir Jesus. Ao naufrágio, e ninguém morre. Chegam numa ilha chamada Malta. Aí as pessoas da ilha começam a juntar lenha, fazer uma fogueira para aquecer os náufragos. Paulo vai pegar lenha, uma cobra pica ele. E os bárbaros, o povo daquela ilha falou assim: esse aí escapou da ira divina, escapou do mar, mas não escapa da ira divina. A cobra mordeu ele, vai cair duro. E nada aconteceu com ele. Daqui a pouco o povo daquela ilha começa a ser levado a Paulo para orar por eles, para abençoá-los e para curar. A primeira igreja foi exatamente estabelecida em Malta. Louvado seja Deus, a partir do testemunho desse servo do Senhor naquele lugar. E escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no 12 ao 14, ele diz: quero ainda, irmãos, informar vocês de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Olha para mim. Será que você consegue dizer isso? As coisas que estão me acontecendo estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Quais? Enfermidade? Está lá no hospital? Guerra financeira? Desemprego? Quais lutas? Quais problemas? Problemas na casa, na família?
E ele está dizendo: as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. Por quê? Porque ele vê a vida com os olhos da esperança, com os olhos do Todo-Poderoso, crendo que Deus está conduzindo todas as coisas, mesmo quando ele não consegue compreender. Aleluia! De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana é a guarda especial de Nero. Foi alcançada, e agora os soldados estão alcançando sua família e alcançando outros membros do poder. E a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele está dizendo: eu estou preso, impedindo de sair. E isso motivou os irmãos que estão soltos a se posicionar, a agir e ministrar e levar a palavra de Deus. Eu olho para vocês e vejo gente que está num mesmo grupo de pastoreio há tantos anos, gente com tanto potencial que já podia abrir a sua casa para ter o seu grupo. E quando nós abrimos a nossa casa se torna um palácio para o Senhor, um templo de Deus. Então a bênção do Senhor vem sobre a nossa casa. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Quero caminhar para concluir. Eu vou falar, vocês repetem. Não é o lugar que faz a pessoa, nem a circunstância que faz a pessoa. É a pessoa que faz o lugar. Esse meu colega de trabalho é um ambiente pesado. Então torne um ambiente leve. Meu santo não combina. Esse santo é do capeta. Meu anjo da guarda não combina com esse. Você está endemoniado. Onde você estiver, leve a presença do Senhor. Mude o ambiente. Glória a Deus. Não aconteceu com José? Foi vendido pelos irmãos? Foi vendido pelos irmãos para o Egito como escravo? Foi para a casa de Potifar? Potifar era um coroa casado com uma mulher nova, cheia de pomba-gira. E ela viu José saradão, novão, bonitão, 17, 18, 19, 20 anos, e tal, endoidou, ela apaixonou, e ela quis fazer potifaria com José. É a mulher de Potifar. Quis fazer potifaria. Ele floresceu apesar do ódio dos irmãos. Lá na casa de Potifar, diz a Bíblia que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Ele não quis a mulher e disse que se ele ficasse com ela, ele estaria pecando contra o patrão e contra Deus. Aí ela arma uma situação, não é? Apaixonada, rejeitada, ela arma contra ele. E ela faz uma denúncia falsa para o marido, e dizendo que ele tentou atacá-la. Então ele foi para o calabouço, mas lá no calabouço ele floresceu. O chefe do presídio foi com a cara dele, viu Deus nele e colocou ele em papel de liderança lá. Daqui a pouco Deus manda para lá 2 homens que serviam nas mãos de Faraó. E ele interpreta os sonhos deles. Um morre conforme ele disse, e o outro volta para servir. Só que chega o tempo que Deus põe o próprio Faraó a sonhar. E ninguém interpreta, até que lembram que José estava naquele calabouço e que ele tinha autoridade e poder para interpretar sonhos. E Deus o tira, o prospera, o coloca como governador do Egito para salvar todo o povo daquela época, inclusive a sua casa, a sua família. No Egito ele floresceu. Aonde ele passou, ele floresceu. Gênesis 49, 22, seu pai libera uma palavra que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Assim
é José. Amém? Última palavra: não existe pessoas descartáveis para Deus. Lá no lugar mais nojento, mais podre, mais perverso, casa de César, Deus alcançou vidas. Portanto te digo, não desista de ninguém. Olhe com olhos de fé e de esperança, porque Deus vai levantar essas vidas em nome de Jesus. E por último, Deus pode transformar o cenário mais difícil da sua vida no cenário mais abençoado da sua existência. Você dá um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia!